Olá, boa noite a todos. Esse aqui é meu projeto que eu desenvolvi de para fazer um teste de comunicação arte, né, entre um ESP32 e um FPGA da Altera, do modelo Cyclone 4. Bem, aqui no projeto, a comunicação que eu queria utilizar é uma comunicação via UART. Então, a ideia aqui é eu enviar dados via Bluetooth para o ESP32 e o ESP32 poder redirecionar esses dados que vão ser em hexadecimal, né, para o FPGA. Aqui tem no FPGA dois fios conectados na porta UART, né, um para TX e outro para RX. Então, um dos fios vai o, o Bluetooth, aliás, o ESP32 vai receber o dado que eu vou enviar pelo computador via Bluetooth. Logo em seguida, ele vai enviar o dado. Esse dado vai, essa informação vai conectar aqui na protoboard. E logo em seguida, tem esse fio aqui que está conectado ao FPGA, que é responsável pelo recebimento de dados. Então, o FPGA vai processar esse dado e eu programei configurei seu chip, né? Utilizando a linguagem de descrição de hardware chamado Verilog. E nela, eu programei para quando eu sempre receber um dado em hexadecimal 8B, ele vai acender um LED. E logo em seguida, após receber esse dado, ele vai acender o LED e vai dar um eco, um retorno desse dado. Esse dado vai vir pela porta TX do FPGA, vai retornar aqui na protoboard, que vai conectar o RX do ESP32. E o ESP32 vai exibir na porta serial nele esse mesmo dado, para mostrar que o dado foi recebido, foi enviado e recebido corretamente. Então vamos aqui no computador e eu vou ficar gravando aqui também no celular toda o envio dessa informação para a gente testar e ver na prática ele funcionando. Bem, continuando aqui, temos o código C++, né, que foi enviado para o ESP32, corrigindo, o código não era em C, era em C++. Temos as variáveis de configuração das portas UART, né, o LED embutido na placa que vai ser aceso, configurado pelo pino 2, a porta, as variáveis TX e RX, de recebimento da porta UART, variável Bluetooth, né, que vai ser responsável pela armazenagem, storage de dados da comunicação Bluetooth, e uma variável de buffer, né, para poder armazenar os dados em char, né, recebidos pelo computador e convertidos em um dado hexadecimal. E também temos uma função responsável por converter variáveis do tipo caractere em, em inteiros de 8 bits, né? Corresponde a um dado que corresponde a dois caracteres eh, dois valores, aliás, em hexadecimal, porque cada valor em hexadecimal corresponde a 4 bits. Aí, juntando os dois, forma um byte, ou 8 bits. Também temos uma função para configurar o firmware, né? A configuração, e também vale ressaltar que estamos utilizando 9.600 bits por segundo na comunicação serial, tanto no serial monitor quanto na UART. Dentro do loop temos o while, né, para poder
é, fazer o recebimento dos dados recebidos pelo Bluetooth. Aí temos a função para poder converter caractere em hexadecimal. E vamos printar também o dado que foi recebido. E logo em seguida, ele é armazenado dentro da variável xIndex, né? O dado convertido em caractere para um inteiro de 8 bits. E aqui temos uns códigos para poder enviar o dado do ESP32 para o ART. Eu coloquei aqui entre parênteses, printado, né? Enviado o ART, o qual é, o código é recebido pelo ESP32. Logo em seguida, a gente printa aqui na tela o dado que foi recebido, logo posteriormente que vai ser enviado para o para a FPGA, né? Eu acredito que seja até melhor eu alterar aqui o texto para enviado para a FPGA, para ficar, acho que um pouco mais claro que a informação foi enviada para a FPGA, né? Logo em seguida, temos aqui o recebimento do... Aliás, eu fiz um while para poder observar o tempo em que é um tempo de timeout, né, de 1000 milissegundos, para guardar para poder aguardar o recebimento de até 1000 milissegundos do dado, o recebimento da informação, né, do enviado pela FPGA, pelo hash da FPGA. Se extrapolar esse tempo, então ele dá um timeout. E aqui temos o que, caso ele seja recebido no tempo correto, né, pelo limite estipulado. A informação pela FPGA, ele vai armazenar o dado na RX, na variável RX byte, né, que corresponde à porta RX do ESP32, da hash do ESP32, e vai ser printado nessa formação. E também aqui eu vou alterar enviado para ESP32, para ficar um pouco mais claro que foi a FPGA que enviou essa informação para o ESP. E é imprimido na tela do Serial Monitor essa informação. E eu coloquei um delay aqui para a gente conseguir observar a olho nu essa informação sendo enviada e recebida. Vou upar aqui o código para o ESP32. A gente conseguir observar essas alterações no Serial Monitor. Pronto, agora aqui foi finalizado o upload. Vou mostrar aqui para vocês o programa que eu estou utilizando para poder realizar a comunicação, né, com comunicação Bluetooth com o ESP32. Então, eu vou conectar aqui e vou filmar aqui para vocês o sistema em funcionamento. Como eu configurei aqui por padrão já o valor inicial 8B, né, então ele vai acender o LED da placa. Mas eu vou mostrar também o código Verilog, que foi armazenado no FPGA, né. Bem, o código é em Verilog, né, eu criei um módulo chamado MyWashTop, que teve algumas modificações.
né? Aqui temos o input, né, do dado que vai ser recebido pelo RX da FPGA, e do output, o TX da FPGA que vai ser enviado para o RX do ESP32. Eu estava desenvolvendo aqui um outro módulo, mas não finalizei, que é um display de 7 segmentos para poder exibir o dado sendo recebido e o dado que vai ser enviado para o ESP32. E também tem um módulo aqui para configurar a velocidade de recebimento e de envio do, da FPGA. A gente pode observar aqui, esse módulo, que eu vou definir o valor 5207, né? Que corresponde a 9.600 bits por segundo na comunicação, que é aquilo que estava configurado lá no código C++ do ESP32. E por fim, tem um procedimento aqui para poder fazer o acionamento e desligamento do LED. E aqui eu faço uma comparação para ver se o valor recebido é 8B, né? E para nesse caso, o FPGA ele acende somente no bit 0 e apaga no bit 1. Então, vamos realizar aqui os testes, né? Vou inicializar aqui o serial monitor. E aqui a gente já pode observar, né, o serial monitor enviado o ART, né? Enviado para FPGA o dado 8B e recebido para o ESP32 o dado 8B, que é o dado que a FPGA está enviando para o ESP32. Eu vou mostrar em algum canto da tela aqui o sistema em funcionamento. Então, vou alterar aqui o valor que vai ser enviado, colocar aqui o valor 2. Aqui, como a gente vai enviar um valor diferente de 8B, o LED vai ser apagado. E vamos observar também no serial monitor a alteração, os dados que vão ser trafegados, né? Aqui a gente observa que o LED apagou. Esse LED estava mais ou menos por aqui, aqui embaixo. E aqui no serial monitor, a gente mostra que foi enviado o dado 82E pelo S32 para o FPGA. E logo em seguida, o recebimento pela UART do ESP32, que foi enviado para o ESP32 pelo FPGA. Agora eu vou enviar o dado 8B. Deixa eu observar aqui o acionamento do LED. Deixa eu observar aqui que acendeu esse LED. A gente observa aqui que o dado enviado para FPGA pelo ESP32, 8B, e o dado enviado para o ESP32 pelo FPGA, o dado 8B. Agora eu vou enviar outra informação para te observar o desligamento do LED. Enviar a informação 5D. Pronto, o LED apagou. E aqui a informação que foi enviada. Então, basicamente, esse é o projeto. Provavelmente vai ter outro vídeo que eu vou fazer realizando uma comunicação com criptografia, no qual a criptografia é muito utilizado em sistemas de comunicação, IoT, para poder criptografar dados, aumentar a segurança da informação, evitar invasões ou injeção de comandos em sistemas para hackers conseguirem realizar o controle, né? Ou facilitar a vida dos hackers para poder conseguirem é, realizar comandos em sistemas como esse, ou parecido com esse. E também fazer a implementação de uma casa automatizada, no qual vão ter
atuadores, né, e sensores, ou não explicitamente, né, falo no sentido de a gente conseguir, de algum modo, simular ou debugar por meio de LEDs ou botões, né, o acionamento, os sensores, né, ou então mesmo por algum aplicativo do celular ou computador, para a gente conseguir simular sensores ou simular sensores ou atuadores sendo executados, né, pelo, pelo FPGA, em uma situação de casa automatizada, por exemplo. Então, esse foi um projeto para fins demonstrativos e, e é isso. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir.